Há pouco mais de um ano comecei uma série nova aqui no canal. O intuito dela era poder expandir o conhecimento de quem está realmente a fim de mergulhar nesse universo dos jogos de tabuleiro. Achei importante começar apresentando os principais termos usados pelos amantes desse passatempo. Porém, obviamente, deixei alguns de fora porque não queria fazer um vídeo muito longo. Agora, entretanto, achei que era hora de retomar esse tópico e apresentar mais alguns desses belos vernáculos aqui no De Quem é a Vez Explica. Se você já curtiu a ideia desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva e acione o sininho. Na verdade, faz isso mesmo que não tenha curtido a ideia do vídeo, tá? Porque, enfim, vai me fazer bem, eu vou dormir tranquilo. Só faz. Por vezes esbarramos em um determinado jogo e ao fim da partida acabamos não curtindo tanto. Não sabemos dizer exatamente o motivo porque a temática era boa, a premissa também, mas ainda assim algo parecia fora do lugar. Sabe, como se não fizesse sentido? Normalmente, se procurar, irá descobrir que é porque o jogo é quebrado. Traduzido diretamente do inglês, broken. Quando temos um jogo assim, a experiência proporcionada costuma ser decepcionante. Um dos indícios de que o jogo é quebrado pode ser percebido quando, mesmo mal jogado por um participante, este pode se tornar vitorioso. Outras possibilidades são quando frequentemente termina em empate ou se existe uma estratégia que invariavelmente vence. Porém, existe um outro caso de jogo quebrado, que é quando ele é desequilibrado em termos de balanceamento. Ou seja, quando há um grupo de ações que nitidamente é sempre melhor do que outras ações, o que torna essas outras inúteis. Isso também rola nos jogos em que existe assimetria e um dos lados é consideravelmente desequilibrado. Um dos exemplos desse último caso é Euforia. Nesse jogo existem 4 regiões de ações, cada uma associada a um tipo de recurso. Uma delas é a área que produz uma droga que tem as ações mais fortes que as outras áreas, o que tematicamente faz sentido. Porém, no início do jogo você recebe aleatoriamente uma seleção de ajudantes e cada um deles corresponde a uma dessas áreas. A questão é que se você conseguir ficar com muitos ajudantes da cor dessa área, eles irão potencializar ainda mais as ações que já eram as mais fortes. Isso acaba gerando uma diferença muito significativa entre os jogadores que não conseguiram os ajudantes da mesma cor. Para vocês terem uma ideia, o jogo era tão quebrado nesse sentido que o próprio criador dele propôs uma espécie de gambiarra para resolver isso. Existe um termo que conversa diretamente com o tópico anterior, pois uma das formas de um jogo ser considerado quebrado é possuindo o que chamamos de gabarito. Porém, pode ser que você ouça por aí que o jogo é scriptado, mas no fim a ideia é a mesma. Ou seja, existe um passo a passo específico que pode ser empregado e que inevitavelmente garantirá a vitória ou forçará um empate, independentemente de qualquer estratégia usada pelos demais oponentes. Em inglês, o termo utilizado para definir isso é solvable, algo como solucionável. Um tradicional exemplo de jogo com gabarito é o ancestral Jogo da Velha, em que se você começar jogando, basta colocar o X em algum canto que vai ganhar ou, no mínimo, empatar. E, caso você seja o segundo a jogar, bloqueie logo lá, colocando a bolinha no meio. Às vezes, uma pessoa ou grupo exerce grande influência sobre uma sucessão real ou política sem que ela própria seja uma candidata viável. O termo utilizado para designá-la é conhecido como Kingmaker, por conta de Richard Neville, que recebia a alcunha de Warwick the Kingmaker durante a Guerra das Rosas, no século XV. Esse termo acabou sendo tomado emprestado no universo dos jogos de tabuleiro para designar aquele jogador que, mesmo estando em uma posição de derrota, é capaz de ter o poder de decidir quem ganhará um determinado jogo. Por conta disso, resolvi tentar adaptá-lo para o português e o chamei de Tronador, já que esse jogador acaba sendo responsável por colocar ou remover alguém
do trono da vitória de um determinado jogo. Mas, se quiser um termo alternativo, pode chamá-lo apenas de influenciador. Porém, acho esse mais sem graça. Com relação a exemplos, creio que qualquer jogo em que a ação de um jogador impacta a posição dos demais pode favorecer o surgimento de tronadores. Em geral, isso é mais fácil em títulos em que há competição por pontos e um dos participantes pode negar ou reduzir os pontos de um oponente, como, por exemplo, em jogos de controle de área. Antes de apresentarmos mais termos, se puder seguir a gente lá na Twitch, eu vou ficar feliçota com você. Mas voltando aqui, tem jogos que vêm redondinhos, com todas as mecânicas funcionando perfeitamente. Por vezes, eles fazem tanto sucesso que acabam recebendo expansões e novos conteúdos, mas infelizmente, a pressa em aproveitar a empolgação da galera que curtiu o título original faz com que os criadores das tais expansões não pensem com carinho em como ajustá-las corretamente. Isso acaba proporcionando o que se chama de deformação. O termo em inglês é power creep, mas acho que deformação cabe melhor em português, já que a ideia é justamente a de um desequilíbrio ou deformação gradual de um jogo devido a lançamentos sucessivos de materiais adicionais ou complementares. Esse não é um problema tão grave, uma vez que basta saber que é bom passar longe de determinadas expansões do seu jogo preferido, uma vez que ele irá ficar deformado. Entretanto, existe a deformação intencional. Isso acontece quando se lança algo explicitamente mais poderoso ou impactante que o jogo original com o intuito de forçar ou estimular a compra desse novo produto. Um exemplo de expansões que deformam ou desequilibram o jogo original é Magic: The Gathering ou Marvel Champions ou praticamente qualquer jogo colecionável. Por fim, o termo mais fácil de entender, até porque já é conhecido do universo de jogos digitais, é rejogabilidade. Ou seja, a capacidade de um jogo em se manter divertido e, mais do que isso, com aquela sensação de novidade mesmo após várias partidas. Se você busca ter uma coleção pequena e economizar dinheiro, o normal é procurar justamente títulos com alto fator de rejogabilidade ou replay value em inglês. Jogos que não possuem gabarito já estão no caminho certo. Porém, é preciso ir além e procurar aqueles que não costumam se repetir. Aqueles em que cada nova partida é tão ou mais desafiadora que a anterior. Recentemente, tem havido uma preocupação maior para que os jogos tenham mais rejogabilidade, proporcionando uma experiência variada sempre que você resolve jogá-lo novamente. Isso pode ser feito modularizando o tabuleiro, algo que o Teotihuacan fez com maestria. Porém, outros títulos que possuem um alto fator de rejogabilidade são jogos com cenários variados. Alguns bons exemplos são Kick-Ass, Zombicide, Zombie 15 Minutes, Mage Knight, Descent, Imperial Assault, Catacombs e Memoir 44. E com esses 5 novos termos, espero que você tenha conseguido se aprofundar um tantico mais nesse mar que, como o nosso oceano, provavelmente só iremos conhecer cerca de 5% de tanto que há para explorá-lo. Se quiser dar sugestões e ideias para vídeos futuros, é só jogar aqui nos comentários. Valeu, pessoal!